E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, se você assistiu, eu falei para você a respeito da inflação, IPCA, taxas de inflação e metas de inflação. Se não assistiu esse vídeo, confira e depois de assistir ele, vem para esse vídeo que agora eu vou te falar um segredo. Você acha que não é meio contraditório? Se a inflação é algo ruim, então ela deveria ser zero, não é verdade? Não deveria existir inflação se ela é algo ruim. E por que os governos adotam metas de inflação anual? Já parou para prestar atenção? Se um governo ele adota uma meta de inflação anual, ele está dizendo para você basicamente que todos os anos ele vai reduzir o seu poder de compra. Ele vai desvalorizar um pouco o seu dinheiro a cada ano. E por que eles fazem isso? Meu nome é Jesus Nunes e muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. E para fortalecer a nossa amizade, já deixa um like, já se inscreve no canal. Vai, neném, vai, se inscreve. Que assim o YouTube entende que esse conteúdo dele é relevante e acaba disponibilizando ele para mais pessoas. E fica aí que hoje eu vou te contar o que as pessoas não te falam a respeito da inflação. O que você não sabe, o que nunca te contaram. Você vai aprender hoje comigo. Eu te falei já no vídeo anterior que a inflação é um sério problema. Ela é um problema, só que ela não é um problema com a causa em si mesmo. Ou seja, existe uma causa por trás de um processo inflacionário. E quais são essas causas? A inflação, ela pode ter três causas. Uma delas é uma causa psicológica dos agentes do mercado em si que acabam ajustando os preços por achar que os outros também vão ajustar os preços. Ela também pode ter uma causa real. E o que seria essa causa real? Seria ali um desajuste na oferta e na demanda, ou seja, se a demanda está muito elevada e a oferta está escassa, naturalmente há uma elevação dos preços, porque esse bem acaba se tornando escasso e a demanda alta faz com que os preços subam. Então, a possibilidade de ser uma causa real, que é justamente esse desajuste entre a oferta e a demanda dos agentes que atuam no mercado, que foi o que em partes aconteceu durante a pandemia, na oferta e na demanda sendo então uma causa real, em partes. E o mais comum, e é justamente o que eu tenho para te falar aqui nesse vídeo. A inflação, ela é uma causa monetária. Como assim, Jesus? Uma causa monetária? Os economistas da Escola Austríaca de Economia enfatizaram que a inflação nada mais é do que uma causa da expansão monetária. E a inflação, ela é causada pelos governos quando eles decidem expandir a oferta monetária, seja através da impressão de papel moeda, ou seja através da expansão do crédito. E isso foi justamente também o que aconteceu durante a pandemia, onde os governos, com a tentativa de ajudar os indivíduos, acabaram emitindo pacotes para auxílios. Então, era isso que eu queria te falar. É isso. A maioria das pessoas não sabe, a maioria das pessoas não entende, é que o grande causador da inflação são os governos quando eles decidem expandir a oferta monetária, quer seja através da emissão em papel moeda, na moeda eletrônica, ou quer seja através da expansão do crédito. É preciso entender que as leis de oferta e demanda, elas se aplicam a todas as relações econômicas, inclusive também à moeda. Se existe uma oferta maior do que a demanda por uma moeda, naturalmente essa moeda vai se desvalorizar. Assim como se existe uma demanda maior do que a quantidade de moeda, maior do que a quantidade de oferta, naturalmente essa moeda ela vai se valorizar. E com uma moeda desvalorizada, como é o caso do Brasil, que a nossa moeda se desvalorizou muito em relação ao dólar, consequentemente as coisas que essa moeda compra não são as mesmas coisas que ela compravam. Por quê? Porque essa moeda ela vale menos, ela está desvalorizada. E temos uma elevação dos preços. E apesar de você estar sabendo disso agora, o conhecimento sobre a inflação e sobre a questão da expansão monetária causando a inflação é um conhecimento antigo. E a história da inflação também é uma história antiga, desde o Império Romano, desde a Espanha e a exploração de prata que causou a inflação por causa da alta oferta de prata, até hoje nos governos atuais com a emissão de papel moeda e a expansão do crédito. Só que só a própria história da inflação em si, se a gente for falar do contexto romano, for falar do contexto espanhol e falar dos governos atuais, só isso merece um vídeo específico para você ter ideia. Mas para encerrar, eu preciso te falar uma coisa. Talvez a coisa mais importante, muitos não conhecem e muitos não sabem.
Mas na realidade, quem são os mais prejudicados pela inflação? Você precisa saber disso. E os mais prejudicados pela inflação são os mais pobres. E são justamente esses indivíduos que devem prezar pelo controle da inflação e pela estabilidade da moeda, principalmente aqueles que ganham o mínimo, como um salário mínimo. Os mais ricos, você precisa entender que eles conseguem se proteger da inflação, pois já que a maior parte da sua renda não está destinada ao consumo. Boa parte da sua renda está destinada a investimentos, a seus próprios negócios, e apenas uma porcentagem pequena está destinada ao consumo de bens e serviços. Já quando a gente considera os mais pobres, quase, se não for toda a sua renda, está destinada ao consumo. Eles não podem se defender da inflação porque eles têm menos recursos. E se a maior parte dos recursos dos mais pobres estão destinados ao consumo, e a inflação nada mais é do que um aumento generalizado dos preços de bens e serviços, um pequeno aumento percentual da inflação pode afetar a vida de um indivíduo com menos recursos e comprometer completamente a sua renda pessoal. E dependendo desse aumento, tal indivíduo deverá tomar decisões de consumo, como se ele vai consumir carne ou não. Um aumento de 50% na carne, vamos dizer assim, pode fazer com que o indivíduo em si, que tem essa renda, que tenha menos renda, ele deixe de comprar carne. É sobre colocar alguns alimentos na mesa ou não. É sobre consumir alguns serviços essenciais ou não. Porque a moeda se desvalorizou tanto e os preços se elevaram tanto que esses indivíduos não podem pagar por esses bens e serviços. E esse é o impacto da inflação na minha e na sua vida, inclusive na vida das pessoas com menos recursos. Então, se você está vendo esse vídeo, quero que você tenha consciência de que políticas de expansão monetária, elas causam sérios problemas inflacionários, justamente para aqueles mais pobres. Se algum político te disser, nós devemos expandir o crédito, nós devemos imprimir papel moeda e dar para as pessoas, é uma política ilusória, é uma política de curto prazo que trará malefícios no longo prazo. Essa expansão monetária vai causar um aumento dos preços. E os governos gostam disso. Os governos, eles gostam disso porque é um estímulo imediato. E nós somos imediatistas. Além do que, se ele expande a oferta monetária agora, se ele imprime papel moeda ou emite moeda eletrônica, ou se ele expande o crédito, esse estímulo imediato, ele vai trazer consequências no futuro. E quando essas consequências vierem, através da elevação dos preços, eles em si não serão os culpados, vamos dizer assim. Porque eles vão ter quem culpar. Quem é que eles vão culpar? Eles causaram a inflação, mas quem é que vai ser culpado? Quem vai ser culpado vai ser o empreendedor, vai ser o empresário, porque o resultado disso vai ser a elevação dos preços. E aí eles vão culpar, olha, os empreendedores, os empresários que são maus, porque diante da crise eles estão elevando os preços. Mas não se leva em consideração que o que causou essa elevação dos preços em si foi justamente a expansão da oferta monetária. Porque se tinha mais crédito, se tinha mais dinheiro em circulação na economia, isso fez com que a demanda pelos bens de consumo aumentasse, fez com que esses empreendedores e empresários aumentassem a oferta, aumentando assim os custos de produção. E tudo isso é um efeito cascata, que no final vai causar uma elevação dos preços. Então espero que você tenha entendido. Inflação é principalmente algo causado pelos governos. Os governos causam inflação através da expansão da oferta monetária. E é justamente isso que a gente vê nos dias de hoje. A inflação nada mais é do que um resultado real em si de um desajuste na oferta e na demanda devido ao fechamento das economias, além de ter tido uma causa monetária com a expansão do crédito e com a emissão de papel moeda e moeda eletrônica. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e que você também tenha aprendido um pouco a respeito da inflação. Esse monstro que vive nos assombrando. E não se esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like. Beijão e até o próximo vídeo.